Olá, muito boa noite. Agora 21 horas desta... Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Está no ar, ao vivo, o nosso Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso parceiro da DSI TV, muito feliz com a chegada de Ferrari. Estamos lá na de Ferrari também, Dudu News, na DSI, do gaúcho. através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live agora no Facebook, no YouTube, no Instagram, para você poder curtir, compartilhar, comentar, comentários que estarão sendo lidos agora ao vivo aqui, também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Dudu News. Muito boa noite, Dudu. Primeiramente, boa noite. Ou devo dizer Eduardo Schmitz? Eu ia realmente tocar nesse assunto, porque tu que sempre pergunta, faz essa pergunta irreverente. Vamos de Eduardo Schmitz, então, hoje à noite. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Então vamos lá. Pois bem, senhoras e senhores hamburguenses, boa noite. Em Brasília? 9 e... Deixa eu conferir certamente. 9:02 agora. 9:02 desta terça-feira, 21 de julho. O ano vigente é 2020. Já falei tudo isso, Dudu News. Mas tô repetindo. Ou, só pra ninguém Eduardo esqueça, Schmitz. né? Vai saber que, né? Tem um remédio pra Quer tomar. sentar aqui nesse lugar coisa. aí, Dudu? Não, pode ficar. Não, porque tu fez isso muito bem a semana anterior. Então hein? tá bom. Se Parabéns, tu gostou, se tu gostou, eu gostei também. Bons convidados, uma excelente condução, baita programa. Mas eu acho que a convidada de hoje, sem querer fazer menos reverência aos outros, é também muito qualificado. Tu vai comprar briga com o Coronel Magno, então. Vou Com comprar a Gabi briga. Strepp Meu Deus. E com o Alexandre Apple. e mais o Alexandre Apple. Que problemão, hein? Mas vamos lá. É uma entrevista que vai... Vamos começar então, Dudu, dedicando o nosso programa de hoje Vamos. aos aniversariantes do dia de hoje, né? Com certeza. Andréia Schneider, nossa queridíssima Andréia Schneider, colega do direito lá atrás, André que se formou, fez aniversário de formatura essa semana e está de aniversário hoje. A Jéssica, filha do nosso colega João Valderi, está de aniversário hoje. Carlinhos Mosmo, nosso secretário da Cultura. O homem que tem um quadro na sede do PT e na sede do MDB. Tem um quadro lá em memória, em referência ao nosso Carlos Mosmo, que está aí, né? Não é só homenagem póstuma, não. Muito pelo contrário. Vivíssimo. Abraço, Carlinhos. Felipe Hoff, o palhaço Lagartixa. O Fábio Ensina Pereira. Meu primo. Teu eu primo. tinha esquecido o aniversário. Que feio isso. Abraço, Fábio. Abração. Abração, família. Ensina. Mas peraí, deixa eu te interromper. Nós não vamos dar parabéns para a pessoa que está aqui nessa bancada. Léo Nogueira, também do ambiente político. E aí nós temos uma foto aí, né? Tem uma foto, Alisson? Solta para nós, por favor. Seu Antônio Regra, nosso queridíssimo benfeitor da nossa Vale TV. Eu fui lá meio-dia dar um abraço virtual, tá? Não dei abraço de verdade. Cheguei pertinho só para fazer a foto e deixei um mimo da nossa Vale TV, o seu Antônio Regra e a Ritinha, dona Rita Regra, que estão na nossa audiência lá direto do bairro Primavera. E a nossa convidada, eu ia fazer uma sacanagem, eu ia botar uma foto dela de uns 15 anos atrás. Mas como o assunto hoje aqui é muito mais sério do que isso, eu vou poupar ela, tá, Elson? Vou poupar ela. Quando ele falou quando eu disse põe a foto, eu sabia que ela ia tremer. Aniversariante da noite de hoje, e mal sabíamos nós, quando fizemos o convite, que hoje tinha festa aqui. Totalmente despretensiosa essa festa. Vamos acompanhar a nossa vereadora. Está com sapato alto, né, Dudu? Não, ela tá num luxo do gaúcho hoje. Eu vou seguir porque vai ter em algum lugar vai ter festa clandestina hoje. Vereadora Patrícia Beck, muito boa noite. Parabéns público ao seu aniversário. Obrigada. Que seja um ano repleto de muitas alegrias para ti, muitas realizações. Tu continue sempre na defesa da nossa cidade de Novo Hamburgo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Muito obrigada, Rodrigo Steffen.
né? Então, se é Eduardo Schmidt, né? Isso boa mesmo, noite. isso mesmo. Então, tem que ser Rodrigo Steffen também, né? Mas já que eu sou aniversariante da noite, eu posso quebrar, então, assim, esse protocolo e chamar, né? Um boa noite especial aos meus amigos, né? O Dudu e Rodrigão. O que vocês acham? Já que eu tô de aniversário, eu posso mandar a bancada hoje? Pode tudo, vereador. Muito boa noite também a todos que estão nos assistindo. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa bancada no Estação Hamburgo. E uma galera já nos assistindo, estou aqui, né? A tecnologia nos proporciona isso, então dizer muito obrigado a todos que já estão aqui na audiência desse importante veículo de comunicação da nossa cidade. O Dieter Lloyd, direto do Rio de Janeiro, mandando um abraço a nós. Marco Bender, mandando um abraço. Marcelo Lauxenkel, nosso presidente da CI. Boa noite, grandão. Um beijo aniversariante, um abraço obrigada. ao Dudu News. No caso, seu Kel, Eduardo Schmitz, como o senhor bem entendeu já, né? O Marcelo botou uma foto nós jogando sinuca lá ano passado. Que saudades, o meu presidente, da gente poder estar junto fazendo qualquer coisa. Inclusive nada juntos, está valendo. Vereadora Patrícia, vamos começar? Vamos. Eu disse para ela que nós íamos pegar leve hoje, só perguntas bem cabeludas em homenagem ao aniversário dela. Evidentemente, a gente quer falar dessas pautas que são tão importantes para a nossa cidade de Novo Hamburgo. E não tinha como a gente não começar falando exatamente sobre o momento pandêmico, né, que a humanidade toda vive. E que na última semana a senhora foi novamente destaque, protagonista dessa história, com um projeto seu que foi reprovado na Câmara de Vereadores, né? Senhora, as pessoas deram como justificativa para a não aprovação de que os remédios já estão disponíveis na rede pública de saúde, e isso causou um grande furor de pessoas que apoiam a administração, pessoas que são contrárias à administração, misturando tudo um debate que não deveria estar sendo político. O que a senhora tem para dizer sobre esse episódio em especial, vereadora? Bom, Rodrigo, o telefone vai tocar um pouquinho hoje. Agora não é o senador Heinz, esse ligou agora para dar um abraço à senhora. Esse a gente atrasou um pouquinho o programa, que eu disse o senador, a gente não pode deixar esperando, né? É minha amiga Lorena Miller. Um beijo para ti, Lorena, depois eu te ligo de volta. Rodrigo, na verdade, a gente vem acompanhando e fazendo o nosso papel de legislador, de fiscalizador desde o início, né? Quando se deparou com a pandemia no Brasil e sabendo que iria chegar na nossa cidade, né, foi aquela sensação terrível que todo mundo passou, né? Nós não somos diferentes de ninguém, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu sou nora, eu sou filha, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. Mas nós, como detentores de um mandato, nós temos uma responsabilidade a mais. Então, a gente precisava, né, contribuir com as sugestões. Então, o primeiro e-mail que eu mandei para a senhora prefeita municipal foi me colocando à disposição para participar do comitê de crise. E aí, até colocando, eu sou estudante de gestão hospitalar, né, querendo contribuir tecnicamente também com uma questão. Então, nós sempre nos colocamos à disposição, mandamos vários documentos, vários ofícios, até que a gente começou a analisar a questão da entrada dos recursos, que daí é papel do legislador também acompanhar muito de perto, né, os recursos financeiros, independente de onde vem, mas depois que entrou no caixa da prefeitura, ele é um dinheiro público, né? E a gente começou a perceber que muito dinheiro e pouca ação. E aí, quando nós começamos a perceber as transferências das pessoas para UTIs fora do município, porque as famílias vêm até o nosso mandato para trazer essas realidades, nós dissemos, não, agora é o momento que a gente precisa colocar com transparência o que está acontecendo. E dissemos, não, chega, a gente está indo para a bandeira vermelha com dinheiro em caixa e sem ação. Por que eu fiz essa introdução? Porque é isso que está acontecendo em relação ao kit, ao tratamento precoce na cidade de Novo Hamburgo, né? Se tem na fala, mas não se tem na prática hoje. Porque o que se viu, né? O início, a discussão da cloroquina, que aí, assim, pelo amor de Deus, no momento como esse, a gente não pode politizar absolutamente nada, nenhum remédio, né? Muito menos um remédio. E aí, a questão do tratamento precoce que surgiu com a live do Alexandre Garcia. Pelo menos para mim chegou. E não é assim a cloroquina, é o tratamento precoce, que existe uma diferença. A cloroquina está dentro deste tratamento precoce, que tem um fluxo criado pelos médicos, que compreende a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, com medicações distintas nessas três fases. E eu tomei conhecimento, então, dessa live no final de semana, mesmo final de semana que, infelizmente, a gente perdeu o nosso amigo, ele era meu padrinho de casamento, João Valderi,
E quando eu conversei com a Regiane e soube da situação, né, dele ter ido até o centro Covid, ser cardíaco, diabético, né, então doenças crônicas e ter sido mandado embora com paracetamol, eu disse, chega, não posso ficar mais sem fazer algo a mais, né. E aí busquei contato com a doutora Karine Petri, porque me disseram, ela era de Novo Hamburgo, atuando em Brasília, e eu preciso agradecer ao seu Oscar Frangers, quem conseguiu o telefone dela. E aí fiz contato com ela, ela prontamente me respondeu no dia 1º de julho, me passou o contato dos médicos de Porto Alegre, fiz contato com eles para saber de que forma eu poderia me colocar à disposição, né? E aí eles disseram que o formato, nesse primeiro momento, era conseguir médicos da cidade para colocar nesse grupo do Rio Grande do Sul. Então, naquela noite, nós já tínhamos 3 médicos aqui da cidade, fiz contato com vários e 3 se disponibilizaram a participar. E aí, logo em seguida, a ACI levantou a pauta. Eu estava trabalhando quieta, né? E a ACI levantou a pauta. Eu fiquei muito feliz, né? Num contato com o Dr. Luciano Zufo, lá de Porto Alegre. Ele me disse, olha, a gente já vai ter uma live na sexta-feira com a ACI, já para falar como a gente está agindo e trabalhando no estado do Rio Grande do Sul e os médicos que estão se dispondo nesse tratamento precoce. No domingo, então, eu consegui a confirmação da doutora Karine, que participaria de uma live comigo, e aí a gente teve uma aula, né? No domingo à noite, acho que é dia 4, se não me engano, 4 ou 5 de julho. E aí ela explicou todas as fases do tratamento precoce, ela explicou essas questões assim de que a cloroquina funciona, não funciona, e que são médicos que estão prescrevendo. Então, assim, não é a comunidade que diz que é um tratamento precoce, não, são médicos que pararam para estudar e compreender que nós, nesse momento, precisamos tomar atitudes, que não dá para ficar olhando o vírus como um vírus de um simples resfriado, de uma gripe que por vezes chega e vai. O Covid também pode ter isso em determinadas pessoas, mas não tem como se prever, né? E como a gente tem uma situação de saúde pública que pode colapsar, como é exemplo de Belém do Pará, e que lá começou o tratamento precoce, mais lá para abril e maio, e lá eles aplicaram esse tratamento e tiveram resultados, isso começou a descer. A conclusão que eu cheguei foi isso, sabe, Rodrigo e Dudu? Começou a descer, chegou em Brasília, e de Brasília começou a descer para os estados do Sul, né? E tardiamente, no meu ponto de vista, né? Talvez algumas vidas pudessem ser salvas se a gente já tivesse esse tratamento implantado, esse procedimento precoce. Mas, naquela semana, então, eu comecei a buscar conversar com pessoas. Depois da live da doutora Karina, essa questão da ACI ter sido levantada na cidade, eles falaram que ia ter reunião dos prefeitos da região, e logo em seguida a prefeita se manifestou dizendo ser favorável. E eu comecei a conversar com as pessoas que tinham sido atendidas para compreender o que estava acontecendo lá no Centro Covid, que é a nossa referência. E aí as pessoas começaram a me dizer, olha, eu ganhei uma receita e tive que correr atrás, não encontrei em farmácia privada. Aí lá pelas tantas, uma pessoa positivada, eu disse, tá, e tu foi buscar onde? Ah, eu fui buscar no posto de saúde do bairro. Mas tu positivado? Sim, eu não tinha quem buscar para mim. Eu saí de casa e fui buscar. Aí eu pensei, a gente está rompendo a quarentena, né? Expondo as pessoas a outras. Essa pessoa podia ser presa, né? Tem orientação para ficar em casa. Exatamente. Mas ele precisa buscar o remédio. Óbvio. O que ele vai fazer? Precisamos preencher essa lacuna, né? E aí, ao mesmo tempo que, veja bem, se tu consulta na sexta-feira à noite no Centro Covid, a rede pública só abre na segunda. Então já quebra o tratamento precoce, porque o tratamento precoce ele tem que ser do primeiro dia de sintoma ao 5º. Então, se tu consulta na sexta-noite, tu só vai conseguir ir na farmácia comunitária na segunda de manhã ou num posto de saúde, numa farmácia de um posto de saúde na segunda de manhã, já são 2 dias. Esse tratamento já não é mais o mesmo para muitas pessoas, né? E aí também, após ouvir algumas entrevistas, assim, a gente decidiu, não, vamos colocar. A gente viu que o vereador Paulo Tigre fez isso em Campo Bom também. E aí nós decidimos olhar o modelo que ele apresentou e propor aqui na segunda-feira. Ah, porque a vereadora Patrícia propôs o projeto depois de ter sido falado que o município ia fazer. A Câmara estava fechada. Eu não tinha como apresentar antes. E como a Câmara apresentou os projetos em regime de urgência da Prefeitura, eu consegui entrar nessa brecha com o nosso projeto em regime de urgência também, porque senão ele ia ter que tramitar nas comissões e talvez ia ser votado só daqui a 2 meses. Então, nós encontramos aí uma brecha. E fazer as pessoas compreenderem o que estava acontecendo. Então, assim, não é só tomar cloroquina ou não. O tratamento precoce é procurar o atendimento médico nos primeiros sintomas. Né? A doutora Karine Petri deixou muito claro isso. Não é quando tu sente falta de ar que tu tem que ir no médico. É nos primeiros sintomas, porque pode ser só a gripe normal, resfriado, mas pode ser o coronavírus. Né?
Então, o tratamento precoce, ele compreende nos primeiros sintomas a pessoa já entrar com o tratamento, não só ficar em casa com paracetamol. Então, a gente começou a fazer, então, a levantar essa bandeira e cobrar essa atitude da Secretaria de Saúde do município, que tem mais de 10 milhões na conta. A gente chegou a 14 milhões até 23 de maio, agora já entrou mais $500 mil semana passada. E o governo do estado, soube através do senador Reis no domingo, está enviando mais 9 milhões. Então, a gente vai passar de 20 milhões só para a saúde pública do município de Novo Hamburgo no combate ao Covid. Então, dá para fazer parceria com laboratórios, né, para fazer testagem. Porque estamos testando muito pouco ainda, Muito né? pouco. Acho que essa é um consenso muito e pouco. a administração compreende então, isso também. assim, precisa comprar a medicação, precisa colocar à disposição os kits, né, com a quantidade certa de remédio que as pessoas vão tomar. Não é uma caixinha que tu vai dispensar, porque tu vê as outras cidades botam num saquinho, né? Então, tu vai dispensar a quantidade ali correta que a pessoa precisa. Então, tem que estar à disposição do médico esse kit, tanto no centro Covid, quanto nas UPAs, quanto nos postos de saúde, para a pessoa sair dali medicada, ir para casa e fazer essa quarentena sem sair mais de casa. Então, essa é a nossa proposta. Tudo. A vereadora citou anteriormente, falando dentro dessa fala, a questão de que o poder público, por via da prefeita, fez todo aquele comunicado, uma reunião com os senadores, com o poder público, e nessa reunião, após, a prefeita manifestou uma fala positiva em relação ao tratamento precoce. Mas a senhora disse que realmente essa questão acabou não ocorrendo. Como é que tu estás avaliando nesse momento a gestão do poder público hamburguense em relação à pandemia, em relação à Covid-19 propriamente, tratamento precoce? Bom, dizer que é favorável ao tratamento precoce, né? Outra coisa é executar e colocar em prática na sua cidade o tratamento precoce, né? Nós podemos buscar o exemplo de Lajeado, que até nós vamos ir visitar esta semana. A cidade teve uma grande incidência e conseguiu neutralizar. Exatamente. O secretário de saúde de Lajeado é pneumologista, é médico pneumologista. E ele buscou conversar com os médicos da sua rede, eles estipularam o protocolo com tais e tais remédios e disponibilizaram para a população. Nós estamos indo a Lajeado buscar esse modelo para propor. Esses tais remédios são aproximados os remédios que estariam no kit, por exemplo? Exatamente. Tem que estar hidroxicloroquina, tem que estar a azitromicina, tem que estar a ivermectina. Esse é o tratamento precoce, né? Mas a pessoa que tem problema cardíaco, que pode ter uma aceleração, que o médico, na avaliação clínica, compreender que ela não pode tomar aquela medicação, e aí, veja bem, não é só a cloroquina. Eu já sei gente que teve reação alérgica de azitromicina, né? Então, o médico vai avaliar aquele paciente e ele vai determinar qual a medicação que aquele paciente pode tomar. Mas é precocemente, é nos primeiros sintomas, né? Não é só quando o paciente tiver falta de ar que ele vai procurar. Então, o tratamento precoce, Dudu, te respondendo, não é dizer que é favorável, mas implementar de fato no município, criar um protocolo, seja por decreto, seja por uma recomendação da Secretaria da Saúde, mas fazer isso chegar na ponta, fazer chegar na rede de atenção básica, nos postos de saúde, fazer chegar no hospital, né? Eu ouvi uma fala da senhora prefeita dizendo que o diretor técnico do hospital ele é contrário, mas que então iriam respeitar os médicos que quisessem prescrever essa receita. Isso já acontecia, entende? Então, o que foi feito pelo município é repetir uma liberação que o Conselho Federal de Medicina já tinha liberado, né? Prescrever uma receita, o médico já tem essa autonomia. Então, isso não é tratamento precoce, um protocolo de tratamento precoce na cidade. O protocolo de tratamento precoce ele tem que ser Mas criado. É legítimo que a gente obrigue o médico que não acredita em tratamento a ele tratar dessa forma? Ou que esteja disponível ele para que a gente solicite ele, o médico que quiser me atender, que seja compatível com a minha ideia, ele me atenda nisso aí? Não, tu não vai obrigar nenhum médico a prescrever isso. Né? Isso é muito claro, né? Entendi. Da mesma forma que nenhum médico vai arriscar o seu CRM dando uma medicação que vai fazer mal para uma pessoa. Teoricamente, né? Esse é o princípio, né? É o que eu preciso acreditar, né? Em todas as questões, em todas as doenças, em todas as prescrições médicas, né? Então, anteriormente... Esses remédios não estão disponíveis nas farmácias comunitárias. Na verdade, assim, não estão Veja bem, estou disponíveis. questionando tudo isso a partir de uma fala que a gente recebeu, né? Uma farmácia e depois os postinhos, né? Onde tem alguns remédios. E aí os postos Amanhã estará conosco o nosso presidente da Fundação Hospitalar. Né?
Então, o Fernando Rodenbusch vai conversar com ele novamente sobre esses assuntos. Sim. Mas a gente sabe que a senhora, como fiscal, e fez essa referência recentemente Sim. de que não haviam os remédios, Sim. ou alguns dos remédios. É a própria enfim. comunidade nos trazendo isso, né? Vou voltar um pouquinho à questão da liberação do Conselho Federal de Medicina. Antes de surgir essa reunião com os prefeitos, da prefeita se manifestar, no domingo, um amigo nosso consultou com a esposa dele lá no Centro Covid. E ele ganhou uma receita de hidroxicloroquina. Ele levou 2 dias para conseguir achar. Meu Deus. Entende? Muito difícil, né? Muito difícil já achar nas trazendo- farmácias. Ele é gratuito, o governo federal está mandando para o Estado, Pois o é, Estado mas aí, mandando para os municípios. por que a gente não tem isso disponível no município? E já boa trazendo pergunta, um boa fato à pergunta. tona, que até a senhora postou nas redes sociais, que foi a questão de que muitos pacientes que eram atendidos, até receitados, a isso teriam que comprar o seu remédio. Sim, E não adquirir gratuitamente por parte do poder público municipal. sim. Que é contrário ao que Então- o SUS preconiza, né? Então, nessa questão, nós entendemos, eu entendo muito bem a fala da vereadora, justamente porque, na minha visão, o que é exigido nesse projeto é que seja feito realmente um protocolo. Exatamente. Não, olha, nós temos uma positividade em relação ao tratamento precoce, nós vamos deixar para o médico instituir isso, mas se o médico instituir, que tenha lá o kitzinho, que tenha lá o remédio gratuito na farmácia comunitária, que tem essas questões. Não sei se creio que compreendi bem essa questão. É isso aí. E depois desse projeto, já entrando nesse assunto, há uma previsão que se tenha isso realmente e efetivamente no município? Bom, quando foi para votação na segunda-feira o projeto, que a gente teve aprovação, foi dito, estava lá o secretário da Fazenda, nós compramos hoje. Aí eu pensei, bom, já deu o resultado para o protocolo do meu projeto. Já vieram aqui dizer que compraram hoje. Mas nós não vimos empenho, nós não vimos nota fiscal, nós não vimos absolutamente nada dessa comprovação de que compraram, né? Então, assim, eu quero, na verdade, ver os kitzinhos sendo entregues para a população, né? Porque, volto a dizer, dinheiro tem, né? O remédio está faltando. Bom, eu sei de municípios vizinhos que pegaram um carro da prefeitura e foram a Santa Catarina buscar. Esse é um momento de pandemia que nós não podemos esperar. O governador foi buscar no Uruguai, né? Sabe? Não é assim como não se tem a obrigatoriedade de licitar, e justamente não se tem a obrigatoriedade de licitar porque se entende que é uma emergência. A emergência precisa ser para ontem, né? Então, tu tem que colocar a equipe da Secretaria da Saúde em força-tarefa. É ligar para laboratório, é ligar para fornecedor. Eu sei de uma farmácia aqui do município que manipula a ivermectina. Será que já ligaram? Algumas já, eu acho que temos algumas. Será que já fizeram contato? Entende? Então, assim, sair de uma situação de é sempre assim que funciona, para temos que nos reinventar para fazer funcionar para a população, né? Então, assim, o que a gente espera é que a gente possa ver a Prefeitura de Novo Hamburgo apresentando o kitzinho, né? Seja com a cloroquina, seja com a azidromicina, com a ivermectina, com o zinco, com... tem médico receitando diclofenaco, que acredito que seja para dor, tem médico que receita o corticóide, que receita a bombinha. Então... Corticóide que está em grande parte desses tratamentos realmente. Né? Então, assim, não é 3, 4 remédios esse protocolo, tem que ser um protocolo com muitos remédios, inclusive conversado com os médicos. Eles podem ajudar a construir esse protocolo, mas precisa se apresentar e não só se concordar. Na nossa audiência, Tiago, são muitas mensagens. Nossa, vereador, vamos dar uma atenção para o nosso pessoal que também tem vários questionamentos e também quer deixar a sua fala aqui. O Tiago Grisa está dando abraço a todos, sucesso sempre. Marcos Dresch, abraço à bancada especial, aniversariante, vereadora Patrícia Beck, grande abraço, Marcos. A Mariana Statzner está dando bancada de respeito, boa noite. Michele Ferraz está mandando um abraço. A Sabrina Cristiane está mandando boa noite. Fabrícia Trindade está dizendo parabéns, minha amiga, saúde, paz, que o resto se corre atrás, te admiro muito. Dr. Mário Bocassas na audiência, grande abraço para o Rodrigão, Patrícia Beck, felicidades pelo Níver e Dudu, saudades de vocês. Ana Santos dando abraços aqui, Ione Lima está dando parabéns, Patrícia, Deus te abençoe poderosamente. Beijos, beijos.
Ricardo Alexandre de Moraes, boa noite a todos. Fernanda Carvalho, concordo, não dá para sentir falta de ar e procurar atendimento, tarde demais. Fábio Pons está dando parabéns pela iniciativa dessa entrevista. Fernanda Carvalho batendo palminhas. O Alexandre Flores dando boa noite. A Inês Freire está parabéns, querida Patrícia. E para a população não é tão difícil verificar se eventualmente fomos contagiados pela Covid-19. A primeira coisa a se fazer é verificar a temperatura. Se a febre não baixar, entrar em contato com o médico. A Vânia Mara Costa, dando parabéns à vereadora Patrícia. Sandra Silva, parabéns, minha vereadora. Serlei Costa, precisamos ter a medicação à disposição dos doentes nos postos, se não temos, onde foi a medicação enviada pelo governo federal. A Inês está dizendo que o medicamento tratado para as vítimas Covid-19 devem ser gratuitos para todos. Mauri Ferraz, dando abraços. Elaine Godoy, feliz aniversário, Patrícia. Obrigada. E dando boa noite. Maria Roseli, dando boa noite. Gedione Ávila, boa noite. Marcelo Gomes dando parabéns, a Vânia Mara, parabéns pelo excelente programa, o Mauri Martins, parabéns, Patrícia Beck, Daniel Dalla Barba, abraço da bancada, abraço, Daniel, Ivanilda Aires está dando boa noite, parabéns, felicidades, Viviane Veller, boa noite, Eliane Schneider, boa noite, Luiz Henrique Miller, parabéns pelo esclarecimento, dando boa noite também, Gabriela Lazarete, o povo e a gestão atual precisam entender que a medicação é um direito de todos. O Paulo Ricardo da Silva está dizendo que porcaria, não faz nada. Tem de todos os lados, alguém tinha que destoar aqui da turma. Tu também está com mensagens aí, né, Dudu? Eu também tenho mensagens aqui, ó. Dejair Krumen, parabéns, Patrícia, saúde e sucesso na tua caminhada. Deja. Marco Bender está dizendo, Rodrigo, pode perguntar para a Patrícia sobre a falta de repasses da Prefeitura desde janeiro para Ipazem? Vamos anotar essa pergunta para o segundo bloco, tá, Marco? Posso mandar. A Renata Camargo está dando boa noite à bancada, tratamento no início salva vidas, é inacreditável que não esteja disponível. E a Ângela Maria Stumpf Barros, boa noite a todos. Eduardo Schmitz. Aqui também tem, viu, Rodrigo? O Fernando Sulzbacher tá dando aquele oizinho de leve. Tá bem. Bernadette Melo, boa noite. O Joelson de Araújo já vai para planos futuros, viu, Patrícia Beck? Futura prefeita de Novo Hamburgo. Ai, querido, Gabriela Pires, boa noite, Dudu e bancada. Ivanir Hermes, grande Rodrigo Steffen, botou um monte de pobre. Grande, Ivanir, grande abraço, presidente. Carmen Gerhard, boa noite. Giovanni Caju Pereira, que privilégio dessa dupla estar acompanhados da aniversariante da noite. Verônica Tamo Castro. Grandão, Caju. Tamo grandão, né? Tamo bem. Nós já somos grandão, né, Dudu? De largura. Verônica Castro, boa noite. Neuci Elisete Horst da Silva botou nossa. Helena Oliveira, boa noite. Nadir Guedes, boa noite. Parabéns pra Patrícia em caixa alta, viu, Patrícia? Ah, obrigada. A Denise Froles diz, ser favorável não significa nada na prática. Fábio Pontes, boa noite, parabéns pela iniciativa desta entrevista. Maria Laura Benfica Galmós de Palminhas. Ikesper, parabéns, perfeito, na verdade. Vereadora Patrícia. Simone Moren, parabéns, Pati. A Ikesper, em relação à prefeitura, na verdade, é falta de vontade. O Doc Fábio Schmitz, abraço ao meu afiliado, tem no WhatsApp aqui também, Rodrigão. Ivete Magno, um abraço a Patrícia, meu e do Coronel. Carlos Magno. Agora. Eu tô fazendo coração. Miguel Schmitz, meu pai, né, o Fernando Eduardo Schmitz, muito bom programa até agora. O meu avô, esse meu neto. Tá, mas é torcida organizada que trouxe junto, Dudu? Não, virou torcida organizada. Para ver com a torcida organizada aqui. Tu viu? Grande abraço, Mimi. Estão me mandando no WhatsApp aqui. Prefeito Miguel Schmitz. Boa noite, Fernando. Dudu. Manda um beijo para Zari e para Edilson Kuhlmann. Leandro Stum, sou Patrícia. Ah, muito obrigada. Cláudia Winter, Dudu Lindão. Ele queria ler os comentários só para chegar nesse. Deixa eu me arrumar. Só para chegar nessa mensagem. Não, tu tem que dar uma puxada nessa franja assim, Dudu. Sim, eu tenho que cortar o cabelo, né? Primeira coisa. Alô, João! Rafaela Nitz, parabéns, Patrícia, pelo aniversário. 3 pessoas sensacionais hoje na bancada. Obrigado. Jesus hoje teve mensagem, hein? A Aline Lorscheider está dizendo, queridos, vocês são demais, um grande abraço. Demais. Patrícia, milhões de felicidades pelo teu aniversário. Vamos ver se tu conhece essa pessoa aqui, Sara Cristine Loic. Ai, querida. Boa noite, parabéns, Patrícia. Funcionária hoje lá do hospital, Fundação de Saúde Pública, minha ex-colega de Wall Street.
E minha ex-colega trabalhou conosco na Vox também, né? Oi. A Gedione Ávila, parabéns, Patrícia. Jorge Silva, parabéns, Patrícia Beck. Cirlei, parabéns, Patrícia. Rodrigo Colice, boa noite a todos. Michel Borges, parabéns pelo posicionamento. Vânia Mara dizendo, essa me representa. Paulo Roberto Rigg, boa noite. Paulo Dauber. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, precisamos faturar também, a gente volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Muito bem, estamos de volta. O programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. E a gente estava aqui conversando entre nós, recuperando algumas gostosas histórias aqui. Eu vou começar, Patrícia, com a pergunta do nosso amigo a respeito dos repasses do IPAZEM, né? Segundo ele, confere isso desde janeiro sem repasses da Prefeitura do IPAZEM? Olha, nós tivemos ano passado mais uma vez uma solicitação de reparcelamento lá na Câmara de Vereadores, né? E houve um comprometimento do governo de não atrasar em função de um cálculo atuarial que foi feito, mostrando que se não fosse mais pago, o IPAZEM estava com os seus dias contados, né? Nós estamos esperando a Câmara voltar a funcionar para poder convocar mais uma vez a presidente do IPAZEM e a Câmara de Vereadores nos passar a realidade. Não é brincadeira, viu, Rodrigo? Quando se fala em IPAZEM, parece que é muito distante da realidade da população e não é. O IPAZEM, se quebrar, é a prefeitura que vai ter que pagar a aposentadoria dos funcionários. O dinheiro vai ter que ir para o funcionário aposentado, né? E aí nós podemos ter aí uma história muito parecida com a do governo do estado. Então tem que ter muita responsabilidade, né, em relação ao Instituto de Previdência. Nós, quando teve esse último programa do governo federal, né, de repasse aos municípios, ali ele tinha uma série de critérios que o município podia adotar. E um deles era não repassar mais os recursos para o Instituto de Previdência em função de tu estar com as contas esgoeladas. Novo Hamburgo até agora não comprovou que está com o seu orçamento esgoelado. Porque nós temos um orçamento fictício, nós não temos um orçamento realista, né? Ele é superestimado, o orçamento da cidade de Novo Hamburgo. Então, dizer que nós, né, se fala aí, o secretário falou na Câmara, em 30% de quebra na arrecadação, e eu pedi números. Mas, mais uma vez, um secretário do município sai para capinar e não leva enxada, vai para a Câmara de Vereadores prestar esclarecimento e não leva os detalhes da sua pasta, né? Então, nós não temos números de quantos milhões a menos, né, de recurso que deixou de entrar. Só que, ao mesmo tempo, eu recebi dados via gabinete do senador Heinz que o governo federal repassou os municípios
muitos valores, né? Mesmo a arrecadação não tendo chego lá. Então, nós precisamos ter a certeza das contas municipais para poder ter a certeza do motivo do não pagamento do IPAZEN, se de fato isso está acontecendo. Então, hoje, a sensação que eu tenho é que é uma caixa preta. E ela precisa ser aberta, ela precisa ser transparente. Não só na área da saúde, que vai chegar aos 20 milhões de repasse do governo federal. Então, no meu ponto de vista, o governo federal está fazendo a sua parte. Porque ele entende que é no município que as coisas têm que acontecer. Ele descentralizou. Ele poderia ter centralizado a compra do remédio. E a minha máscara começou a cair. Vou ter que arrumar. Que coisa. Peraí, gente. Peraí. Vou puxar aqui para não puxar no nariz. Vou botar o óculos em cima. Deu. Estratégia para não cair a máscara. E então, assim, o governo federal tem repassado recurso, né? Com essa questão de descentralizar, de não ficar o município esperando o remédio vir do Ministério. Não, mandou dinheiro para o município poder comprar, né? Mandou dinheiro para o município poder equipar seus leitos de UTI. Por quê? Porque sabe-se que um leito de UTI é algo que falta já normalmente na saúde pública do Brasil, no Sistema Único de Saúde. Então, se tu está nesse momento estruturando a tua rede de saúde pública, o Ministério da Saúde entendeu, vou mandar para lá porque eles vão comprar e fica depois. Infelizmente, não foi o que Novo Hamburgo decidiu. Novo Hamburgo decidiu alugar 10 leitos de UTI. Então, quando terminar a pandemia, nós vamos devolver os 10 leitos. Nós, então, não adquirimos nada para ficar para o futuro, que foi uma ideia que nós mandamos também em abril, via ofício, do Hospital Retaguarda na UPA Centro, junto com o prédio do CAPS AD, que está pronto ali do lado, que é um prédio de 2 andares, né? Então, ficaria ali todo um complexo para atendimento de Covid. Tirando do hospital, porque o que a gente tem hoje no hospital municipal? O diretor vai vir aqui amanhã e vai dizer que não, mas eu todos os dias recebo mensagens dos funcionários da situação crítica que está acontecendo dentro do hospital geral. A contaminação de Covid está em todas as partes, não está mais só no centro Covid. A gente teve surto lá na emergência, foi noticiado pelos veículos de comunicação, né? A UTI amarela, que era a UTI não Covid, com pacientes contaminados, que inclusive foram a óbito. 2 dias, né? Não teve sanitização, teve higienização pelos próprios funcionários só, né? Aquela sanitização que ocorreu na prefeitura foi só na prefeitura, em lugar mais aconteceu. Então, assim, e eu fui lá em março, inclusive, porque os funcionários disseram, nós precisamos de EPIs iguais a quem faz o atendimento no centro Covid. Por quê? Porque se uma pessoa é atropelada na rua e recolhida pelo SAMU, ela vai entrar na porta da emergência. Tu não sabe se ela tem Covid ou não. Uma pessoa que infarta vai entrar pela emergência, tu não sabe se ela tem Covid ou não. E foi o que aconteceu, né? Entrou alguém contaminado, contaminou funcionário, que contaminou outro, até se contaminar pessoas dentro de uma UTI. Então, agora, a UTI amarela foi toda higienizada, 2 dias, né? Funcionários que testaram positivo ficaram fazendo a quarentena, voltaram, mas agora em outras alas estão aparecendo suspeitos também, né? Em todas as partes do hospital. Então, se precisava tirar agora o foco lá de dentro do hospital, porque todo o 3º andar hoje é internação Covid, as pessoas transitam por dentro do hospital. Então, lamentamos que a nossa ideia não foi acolhida, mas a ideia era um hospital todo de retaguarda na UPA Centro, tirando a especialidade médica que está no 2º andar, então era a ocupação mesmo do prédio, e fazendo com que as especialidades fossem atendidas nos bairros, né? Então, assim, aqueles médicos que hoje atendem no centro de especialidades médicas, eles iriam lá na ponta, perto da população, para não fazer a população deslocar para o centro, né? E a gente tem um outro prédio pronto de saúde, que é a UBS Rondônia 2, que poderia ser transformado numa UPA temporariamente para atender a população de Santo Afonso, Liberdade, Rondônia, né? E o programa do governo federal chamado Saúde Além da Hora, ele também possibilitou os municípios que se inscreveram em Novo Hamburgo, me parece que não se inscreveu, a gente recomendou no passado e recomendou de novo nesse ofício, ele paga equipes para trabalhar até mais tarde nos postos de saúde. Então, os postos de saúde que fecham às 5, eles poderiam fechar às 10, às 11 horas, e o governo federal pagaria essas equipes, né? Porque tu pode atender na atenção básica sem precisar de uma porta de emergência. Por exemplo, nesse tratamento precoce, se a pessoa num primeiro sintoma ela já vai no médico, ela vai com a máscara, ela vai ali já conduzida para uma área que ela não vai contaminar as demais pessoas, ela já sai com o seu kitzinho e vai para casa. Ela não precisaria ir para um hospital. Infelizmente, né, a gente mandou o ofício, fez todo o estudo, compreendeu que seria possível fazer dessa forma e não foi aceito. Então, agora a gente está
vendo a administração correr atrás da máquina. Só que enquanto a administração pública corre atrás da máquina, quem está sofrendo é a população de Novo Hamburgo. Tanto na saúde quanto na economia, que a gente ainda não falou, né? Dos nossos empreendedores da cidade que Vamos estão falar agora sobre isso. Muito. Raz Mará, que está na audiência, mandando vários coraçõezinhos aqui. Nadir Teixeira está dando feliz aniversário, querida. Obrigada. A Luísa Jônia está dizendo parabéns, programa muito bom, a população está vendo que Novo Hamburgo não sai do lugar, povo corajoso, trabalhador, mas parece que não querem que as coisas melhorem. Os outros prefeituras na corrida pelo seu povo, em Novo Hamburgo, um descaso, e a cidade econômica quebrando, nós precisando trabalhar, o que está esperando. Obrigado, Patrícia. E o Júlio Schneider, na nossa audiência. Boa noite, gurizada. Boa noite, Júlio. Obrigado pela tua audiência também, direto de Miami. Ô, Patrícia, evidentemente que a gente sempre busca fazer essa fala, né, de que nós não temos como criar, essa dicotomia não existe, na verdade, né, entre vidas humanas e economia, né. Nunca há que se considerar que nunca uma vida humana ela pode ser relativizada em detrimento do dinheiro, né. Agora, sim, claro, todos nós estamos muito preocupados, pensando em soluções. Algumas soluções parecem vir de forma mágica, como que exaurindo algo também, uma forma que não existe, uma solução simplória para um problema sério, grave como esse, né? O mundo não descobriu essa solução ainda, mas estamos muito preocupados com a quantidade de pessoas desempregadas e a quantidade de empresas que estão fechando na cidade. O que é possível falar sobre isso? Que equilíbrio é possível ter? Que conta a vereadora Patrícia, e aí vamos em seguida falar também uns minutos sobre isso, a pré-candidata a prefeita de Novo Hamburgo, Patrícia Beck, faz nesse sentido. Bom, Rodrigo, quando o presidente fez aquela primeira fala, buscando a realidade da situação econômica, todo mundo ficou meio chocado. E eu também fiquei. Depois eu parei para pensar, não, mas só um pouquinho. Ele é prático demais em relação a alguns assuntos. Né? Às vezes a Patrícia também é meio direta demais, assim, né? Mas deu o choque. Não, porque a gente estava com tanto medo. E aí, Rodrigo, a gente precisa compreender que é algo muito novo, né? O nosso país, ele é um país privilegiado. Nós não temos grandes questões catastróficas em clima, né, como em outros países. Nós não temos... Não precisa, né, vereador? Não precisa ter furacão. Cafanhoto agora, né? Não precisa ter terremoto. Nós já temos a nossa forma política, né? Que já faz um baita estrago no Brasil, né? Se o político não atrapalhasse, né, quem quer produzir já era uma grande coisa. Mas também é a solução. Tem gente boa também. Mas assim... Só para trazer um dado antes, eu divulguei uma reportagem na semana passada de uma fala do presidente do Cindy Lojas, Remy Scheffler. E ele disse que do jeito que está não dá mais. E fazendo referência e reverência a isso, 40% dos estabelecimentos não essenciais estariam fechados nos próximos 20 dias, isso há 2 semanas atrás. Então podemos dizer assim, 25% dos estabelecimentos não essenciais estão fechados hoje em Novo Hamburgo. Vindo aqui para a Vale TV, um monte de lugar que eu vi aberto, hoje eu vi com placa de alugas. A gente é uma cidade praticamente que sobrevive com um comércio prestador de serviço, né? Depois que deixamos de ser a capital nacional do calçado, nós não somos mais uma cidade de indústrias, de grandes indústrias, né? Então, muita gente que saiu do calçado migrou para o pequeno estabelecimento de bairro, né? Abriu seu comércio, virou prestador de serviço. E esse está sendo o mais atingido, assim. Claro que a indústria também, né? Porque a indústria produz para o comércio vender, né? Mas, como é a realidade da cidade hoje, muito mais de comércio, prestador de serviço, a gente está vendo aí o desespero. Então, só para retomar o meu raciocínio, quando o presidente fez aquilo, eu disse, não, mas só um pouquinho. Nós vivenciamos lá em 1919 a gripe espanhola. Isso. Então, quem vivenciou? Nós não vivenciamos. Então, natural que a gente ficasse meio que num fio de uma navalha, assim, caminhando meio que no medo do primeiro momento da morte. Todo mundo tem medo da morte. Por mais corajoso que seja, nunca vi ninguém dizer que não tem. A gente encara de frente, mas que espere mais um pouco. Não precisava chegar, né, naquele momento. Então, assim... ele deu aquele choque de realidade, disse, mas nós temos que achar o equilíbrio disso aí. Nós somos obrigadas, assim, a encontrar esse equilíbrio. E aí, me perdoem os políticos, mas é para isso que nós somos eleitos, né? Quem não vai concordar comigo, as pessoas nos colocam lá como representantes e elegem os líderes para justamente pensar por elas e fazer por elas,
né? E por isso espera que se tenha uma equipe qualificada para conseguir pesquisar, analisar todos os dados que se tem e transformar e apresentar como soluções. Não soluções definitivas, numa situação como essa, que todo mundo sabe que tem que ter a vacina, que é a esperança de todo mundo, mas disponibilizar armas para se combater a guerra, né? Então, assim, e aí a gente sabe da grande briga política que acontece, infelizmente, todo mundo está vendo, e isso nos prejudicou muito. Mas a busca do equilíbrio, e aí vem muito na questão do fator de conhecimento e de dado epidemiológico, né? Que o nosso município poderia ser pioneiro, testar mais as pessoas e encontrar onde o vírus está se multiplicando. Então, isso eu aprendi numa cadeira de epidemiologia do meu curso de gestão hospitalar, né? E tem até uma historinha, né? Dois pescadores estavam lá no rio pescando e daqui a pouco passa um menino se afogando, eles se atiram na água, salva o menino. Daqui a pouco passa um segundo menino rio abaixo, eles se atiram na água, salva o menino. Lá pelas tantas, estão bem belo pescando, vem o terceiro menino rio abaixo, um se atirou e olhou para trás e disse pro outro, tu não vem? Eles, não, eu vou lá em cima ver o que está acontecendo, que está descendo tanto menino. Então tem que se atacar o problema, né? Não dá só para ir salvar o menino, tem que saber quem está jogando esses meninos, o que está acontecendo com esses meninos. Cortar pela raiz. Exatamente. Então, esse controle epidemiológico se faz com testagem, se faz com equipe, né? Eu estranhei muito que eu nunca vi no comitê de gestão do coronavírus aqui em Novo Hamburgo médicos à frente. E aí poderiam ser médicos da rede privada, porque nós estamos falando de uma situação que está pegando o público e o privado. Então, tu teria que ter um plano a nível de município, porque quem vai na saúde privada também é morador de Novo Hamburgo, né? Então, não pode se pensar só na saúde pública, tem que se pensar Novo Hamburgo como um todo. Então, esse controle epidemiológico, com testagem, com dados, muito semelhante ao que Esteio está fazendo, o prefeito Leonardo Pascoal. Né? Ele foi, assim, no início, muito parecido com os outros prefeitos, depois ele começou a se destacar com aquelas cabines de sanitização, ele montou já lá o Hospital Retaguarda. Então, quando tu acha que Esteio terminou de comprar respirador, vem ele e apresenta mais respirador, comprou mais, equipou mais, né? Apresenta mais para a população. Eles estão fazendo sorteios de residências e estão indo testar as pessoas. Então, eles estão fazendo esse controle epidemiológico. Porque, no meu ponto de vista, não é lá dentro da loja que uma pessoa está se contaminando. Não é lá no prestador de serviço que a pessoa está se contaminando. Porque quando tu vai na loja, tu vai de máscara, tu entra e tu higieniza a mão, né? Quem trabalha lá dentro está sempre com pano, está sempre limpando, sempre higienizando. Eu acredito que nós estamos nos contaminando muito mais em casa e achando que visitar um amigo ou um parente, meu parente é meu amigo, não corro risco, e é ali que está o risco. Que o fluxo na rua é o grande problema. O fluxo dentro do transporte público lotado. Isso sim, muitas pessoas se contaminaram lá. E as pessoas vão pro centro sem máscara, né, vereadora? É ridículo a gente imaginar com tanta informação, com tanto apelo que tem, as pessoas se negam. Mas aí tem um outro papel do poder público, né? Por que existem as leis aí, tu que, né, fez toda uma faculdade de Direito, né? E eu que iniciei e tranquei, nem que eu tenho 80 anos eu vou terminar. As leis existem justamente para regrar aquilo que nós sozinhos não conseguimos, né? Então, nesse momento, como tudo é novo, a prefeitura fez decreto só em cima de quem tem CNPJ, regrando só quem é empreendedor na cidade. E quem tem um CPF que não entendeu a sua responsabilidade também como cidadão e não tomou consciência, ele também precisava ser regrado. Então, a regra ficou em cima só do empreendedor da cidade. E aí, assim, vamos falar da área do centro. O pessoal já estava sofrido com 2 anos praticamente de obras. Aí, quando eles começaram a tomar um fôlego, veio a pandemia. O presidente do Sindicato de Lojas tem toda a razão, tem gente que não vai conseguir passar por isso, né? Então, no meu ponto de vista, o controle epidemiológico, os dados, as pessoas técnicas analisando e, em cima disso, construindo as soluções, e, ao mesmo tempo, um regramento de sociedade que, nesse momento, vive algo que é extremamente novo. Então, esse equilíbrio, nós chegaríamos às vidas e à economia. Na nossa audiência, a Cristine Schneider da Rocha, Cris, abraço, Rodrigo Simone, o Joel Kern está na audiência, meu amigo Joel Kern, dando dali do News, nem para mim, nem para Patrícia. Só contigo, o Joel, hoje. Joel só quer saber de ti hoje, Dudu. Tá difícil para carregar aqui também.
A Vélez Bardelotto está na nossa audiência, batendo palmas. Nadir Teixeira, aqui no nosso bairro estamos com muitos contaminados. A Carmen Luiza Fiore está dizendo, concordo 100% que os municípios deviam entrar aproveitar esse choque. E a Nadir está dizendo, gente, estamos todos apavorados aqui no Kefas. Há que se ficar apavorado, mas também pensar nisso tudo de uma forma racional, né, Nadir? A gente tem que... A Vera está mandando coraçãozão para nós aqui. Obrigado, queridona. Tu queres falar sobre a pré-candidatura, Dudu? Quero, mas anteriormente tem uma coisa que me deixa com uma... A gente falou aqui em economia, falamos em saúde, mas esquecemos de um aspecto, educação. Eu não estou dentro da rede pública municipal de ensino, mas percebo que a rede pública municipal de ensino, se fez atividade, chegou muito atrasada, se fez, porque não sei se fez. E percebo a rede privada municipal de uma forma muito forte. Então eu fico pensando, chegamos no final do ano, chegamos em dezembro de 2020, nós vamos passar os alunos do ensino público municipal, mesmo que eles não tenham aprendido nada. Falei hoje à tarde com a secretária Maristela, nos próximos dias nós teremos um programa exclusivo, assim como a gente fez lá em abril, com a secretária Maristela, com o presidente do Conselho Municipal de Educação de Novo Hamburgo e a presidente municipal do Conselho de Educação de São Leopoldo e presidente da União dos Conselhos Municipais do Rio Grande do Sul também. Porque nos próximos dias faremos esse debate. É muito interessante a gente saber sobre isso e vendo se a própria vereadora Patrícia tem algum projeto e tem, a gente sabe, viu protocolado algumas coisas já, porque essa desigualdade, como ela pode afetar em 2020, ela pode afetar em 2021, em 22, em 23, em 24, em 25 e olhe lá. Como não, né? Não, vai afetar. É uma desigualdade muito grande, né? Enquanto eu tenho meu celular, tem gente que na internet tem em casa. E daí não vamos pensar em celular, vamos pensar em computador, né? Isso é um reflexo do Brasil, mas claro que se não foi feita uma preparação total, deveria ser feita uma preparação aqui em Novo Hamburgo. Então, entrando nesse assunto, perguntando sobre isso a ti e já questionando em relação ao Rodrigão, como disse o Joelson de Araújo, futura prefeita de Novo Hamburgo, pré-candidatura, Patrícia Beck. Ou melhor, Patrícia Taine Beck. Taine. Esse era o nome que minha mãe escolheu, Taine, né? Mas aí meu avô querido disse que ele tinha visto um filme que tinha uma Patrícia que ele tinha gostado muito. Daí minha mãe disse, não, então vamos colocar a Patrícia Taine. E ficou a Patrícia Taine. Taine para as gurias da Wall Street Posters, né? De Porto Alegre. Quando eu fui trabalhar lá, tinha uma Patrícia. Então, como a gente tinha comanda da venda, né? Não dava para ter duas Patrícias. Então, tinha a Patrícia, que já estava lá na loja do Iguatemi quando eu cheguei, e a Taine. Então, muito engraçado, assim, né? Quando eu encontro as gurias, oi, Taine, tá, né? E quando eu fui morar em Curitiba, foi com a Patrícia chefiando uma loja lá, né? Então, lá em Curitiba também, eu era a Taine. Mas, independente do nome, a mesma Patrícia, a mesma conduta, né? Que ganhou lá dentro de casa, da família, desse mesmo avô, a construção dos seus valores, né? Educação, pois é. Educação também é algo que a gente precisa pensar como um todo, né? Quando se fala em educação, muitas pessoas discursam que é o futuro de um país, mas a prática não acontece, né? E a gente está vendo agora. Nós estamos com a educação pública parada, né? A estadual também começou há pouco tempo, também ficou parada. O que eu digo para os pais, né? Quando eles fazem contato, não é um ano normal. Não é um ano normal. Então, com certeza, o Ministério da Educação também vai ter que fazer adequações, porque se ele, né, o governo teve a linha de descentralizar na área da saúde, é óbvio que ele também teve a linha de descentralizar na questão da educação, e lá de cima acredito que, né, os municípios e os estados estão se organizando. E vai chegar o momento que vai chegar até o novo ministro da Educação, que isso não aconteceu, então o MEC vai precisar regrar. Inclusive, conversei com o deputado Issur, que é vice-presidente da Comissão de Educação e que, né, está mais próximo, e ele sinaliza justamente isso, assim, de que eles vão fazer em 1 ano 2, mas não, obviamente, com as mesmas cobranças, com a mesma forma. Então, vai ser feita uma nova fórmula para compensar esse ano na questão da educação. Quanto às crianças não terem acesso, todas elas, à internet, esse é um dado que precisava se ter no município de Novo Hamburgo também, né? E aí é uma oportunidade, eu acredito que numa pandemia se descobre oportunidades, mas qual é a realidade da nossa atenção à educação na cidade de Novo Hamburgo nesse sentido? Não só de saber se tem uma internet ou não, né? Uma das primeiras coisas que nós encaminhamos como sugestão foi a utilização da merenda escolar, mesmo nesse período, para chegar até essas crianças.
Porque muitas crianças têm a principal refeição na escola. E aí a realidade, que talvez algumas pessoas desconheçam, mas que a gente, quando viu a situação das primeiras filas nas cestas básicas, a gente aprendeu a ouvir e a compreender, é que muitas dessas crianças têm 2, 3 irmãos, né? Fazem essa principal refeição na escola e em casa fazem uma alimentação menor, porque a mãe consegue fazer um bico, né? Trabalhar de forma informal e complementar a sua renda em casa. Se parou tudo na questão da economia, essa mãe também parou, né? Então, como que uma criança vai ter internet, mas mais do que isso, como uma criança vai se concentrar para estudar passando fome, gente? Então, assim, essa é uma realidade que a gente tem que tomar consciência de que, antes de pensar na internet, a gente tem que pensar que tem criança dormindo com fome. E quem é que vai aprender o A, B, C com fome? Né? As crianças chegam na escola, muitas vezes, as professoras vão lá dar um lanchinho, porque estão vendo que elas estão com fome em sala de aula. Né? Então, assim, essa é uma realidade num contexto da educação que precisa urgentemente ser revista. Vereadora, como é que está essa preparação, né? Estamos vivendo o período eleitoral, a lei ela é restritiva nesse momento, mas podemos falar sobre praticamente tudo, inclusive seu plano de governo. Não podemos que a senhora peça voto nesse momento, a senhora conhece a lei ainda melhor do que eu, evidentemente, mas não podemos deixar de tocar nesse assunto e queria inclusive que se não estivéssemos vivendo a Covid, estaríamos falando muito em eleição e discutindo muito o futuro da nossa cidade. Como está essa preparação dentro dos progressistas? Como está essa organização? Teu nome vem forte pelo partido, numa união de outros partidos também. O que vem pela frente aí? E quanto disso, deste momento, se confunde, dificulta para que se faça campanha e para que se discuta também o problema da Covid? Tu estás conseguindo ter as tuas ideias amplamente atendidas ou visibilizadas pela maior parte da população, dada essa discussão do momento também? Como se confunde tudo isso e se mistura tudo isso? Tudo muito novo também, né? Eu digo para o pessoal, se a gente não tivesse em pandemia, a gente estava final de semana com uma agenda cheia de aniversário, de casamento, de festa em São João do Deserto, de tudo, né? De festividades, porque até então se dizia que campanha era isso, pré-campanha era isso, né? Estar presente. Bom, eu nunca deixo de estar presente, a gente sempre encontra como estar presente junto com as pessoas. Meu telefone tem dias que eu não aguento o calor dele, assim, não sai da tomada, então estou sempre em contato com as pessoas. Hoje, através das redes sociais e as lives, né? A gente conseguiu também fazer essa aproximação com as pessoas, mas muito voltada na questão da pandemia, deixando de lado pré-campanha, né? E aí, Rodrigo, vou te agradecer muito a oportunidade de comentar aqui com a população de Novo Hamburgo o seguinte: quando que um vereador de Novo Hamburgo foi candidato a prefeito? Isso eu tenho percebido, assim, alguma confusão, né? As minhas atitudes enquanto parlamentar, enquanto vereadora, são como vereadora. Jair Foscarini, acho que foi o... Mas o Jair Foscarini foi secretário do transporte. Ele saiu de vereador e virou secretário de transporte do estado e depois veio para a prefeitura. Verdade. Ele não estava atuando aqui como vereador e pré-candidato e candidato a prefeito. Então, isso também é uma novidade para as pessoas. A vereadora Patrícia como pré-candidata a prefeito. Então, tu imagina, eu vou estar durante a campanha ainda vereadora, porque eu estou vereadora até 31 de dezembro de 2020. Então, eu vou continuar cumprindo com o meu papel, porque eu posso pleitear uma outra eleição, mas eu não posso esquecer dessa que me colocou no cargo de vereadora. Eu preciso continuar honrando essas pessoas que me deram essa confiança, e depois dessa confiança vem o alto salário que é pago por um vereador, que eu tenho que trabalhar muito para toda a população de Novo Hamburgo, né? Então, muito importante deixar claro isso para a população. Quando eu estiver em campanha, eu sou muito sincera, né, Rodrigo? O Dudu já aprendeu a me conhecer também. Eu vou dizer, agora sim, isso aqui é campanha, não tenho por que omitir isso da população. Mas as questões em relação à pandemia são em função do mandato parlamentar, que me cabe de fiscalizadora, de legisladora e de cidadã burguense, que tem uma paixão muito grande por essa cidade, que utiliza o sistema público de saúde. Eu disse para um colega vereador no momento da votação, que eu fui, né, pedir o voto para ele favorável, eu disse: amanhã pode ser eu com a minha família lá, pode ser eu, porque eu uso o SUS, pode ser tu. Então, pensa, né? Assim como a gente pensa na nossa família, a gente tem que pensar na família do cidadão hamburguense, né? Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o do próximo, né? O que eu quero para mim, eu quero para a família do próximo. Então, Rodrigo, essa situação, ela tem que ficar muito clara. Então,
o que eu estou fazendo, o que eu estou aproveitando? Porque o PP ele já vinha se organizando, a gente já vinha trabalhando, né, para montar a nominata de vereador, para apresentar novidades, pessoas qualificadas para concorrer à Câmara de Vereadores, né? Então a gente estava neste trabalho de preparação desses pré-candidatos a vereadores também. Então nós viemos junto com outros 2 partidos com belíssimas nominatas de candidatos a vereadores, e aí chegou a pandemia. Bom, eu não disse isso para o partido, disse isso para o meu querido presidente Ivan, quem mandou um abraço também, até ia me acompanhar, mas surgiu uma situação lá da delegacia e não pôde. Por que eu apoiei 2 prefeitos e depois rompi? Porque prometeram uma coisa para a população durante a campanha e depois chegaram na prefeitura e fizeram outra. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Aquilo que eu falar nas ruas durante uma campanha é aquilo que, se a população me fizer chegar, dar um cargo, eu vou cumprir. Foi assim que eu fiz como vereadora. Não bati na porta de ninguém prometendo nada, eu disse, eu vou te representar como vereadora da cidade, legislador. Muitas pessoas se assustaram, mas depois disseram, não mentiu na minha porta quando for lá. Então isso não pode ser diferente agora. Então nós estamos trabalhando muito fortemente na preparação do plano de governo, com pessoas técnicas de áreas de extrema importância, com pautas que são hoje de extrema importância a gente ter uma solução para a população de Novo Hamburgo. Então nós estamos focados nisso. A reunião online eu amei, né? Porque a reunião online também tu faz ela objetiva, né? A reunião presencial já não perde o tempo do deslocamento, tá tudo certo. É verdade. Tudo. Reunião presencial tem salgadinho, tem guaraná, tem Coca-Cola. Volta a reunião presencial, volta. Não, mas em casa tu tem, mas em casa tu tem todo o conforto, daí tu bota uma roupinha melhor daqui para cima, embaixo tu fica de pantufa, né? E assim, então tenho feito muitas reuniões, né, online com pessoas técnicas de áreas que são extremamente técnicas e precisam desse trabalho, né? Então nós estamos trabalhando muito forte na preparação do nosso plano de governo. É isso que a gente está fazendo na pré-campanha, né? E aí quando chegar no período da campanha a gente vai dizer agora, dentro da legislação, período permitido, nós vamos estar colocando isso. E o que eu espero dessa eleição? Que ela seja de debate de propostas para a cidade de Novo Hamburgo, porque já começou uma baixaria muito feia, né? Ataques pessoais, coisa que a população está de saco cheio. Imagina, já está de saco cheio com a pandemia, já está de saco cheio com a questão da economia, daí ainda vem mais essa coisa da politicagem que o povo não quer saber mais. Uma discussão em torno da política, né? Naturalmente uma pré-indisposição. Então assim, é isso que eu espero, assim, que as pessoas possam escolher um melhor projeto para Novo Hamburgo. Que é a negação à política que a gente não admite, né, vereadora? Que nós queremos que seja discutida com seriedade a política. Exatamente. Eu preciso pedir licença, vereadora Patrícia, o Dudu, nosso telespectador, a gente está chegando no final do programa, mas acho que é fundamental que a gente faça essa leitura nesse momento, já que é um assunto tão importante para a cidade. Ontem a ACI enviou uma solicitação oficial à Prefeitura Municipal ao meio-dia, exigindo a resposta em 24 horas. A Prefeitura está enfrentando a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E eu recebi agora no meio do nosso programa esta resposta e gostaria de dar ela à nossa comunidade também, porque acho que é importante que isso venha a público. Então, diz a prefeita, ela é um pouco longa. Peço licença a vocês para que a gente possa olhar e, eventualmente, a senhora, inclusive, possa fazer suas considerações, vereadora. Ilustríssimo senhor Marcelo Lausan, que é o senhor presidente, vimos a presença em resposta ao ofício número 2876 de 2020. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Senhoria em face do ofício encaminhado na data de ontem para a senhora prefeita, com um exíguo prazo de resposta de apenas 24 horas, para dizer que a manifestação da entidade, mais uma vez, possui uma série de equívocos e desconhecimentos que devem ser esclarecidos, o que será feito de maneira pontual, conforme segue abaixo. Preliminarmente, e com todo respeito, não concordamos com a assertiva de que a nossa anterior resposta ao vosso ofício teria sido agressiva, pois, ao contrário, apenas demonstramos de forma clara e objetiva alguns equívocos contidos naquele ofício. Dessa forma, quanto às indagações formuladas nesse novo ofício da entidade, destacamos nossa surpresa com as dúvidas esboçadas, bem como questionamos quais as fontes utilizadas pela entidade. De qualquer maneira, novamente, fazemos questão de esclarecer cada um dos tópicos abordados. 1. Do planejamento para o enfrentamento à pandemia. E aí faz uma série de consideração. Como sabe, a data de 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. 11/3, a OMS declarou que o Covid passou a ser caracterizada como pandemia em razão de ter a doença atingido diversos países. Eu vou lendo algumas coisas de forma mais pontuada, tá?
Em 6 de fevereiro foi publicada a Lei Federal que estabeleceu as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 2019. Em 20 de março, publicada a portaria que declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus. No âmbito municipal de Novo Hamburgo, por sua vez, o estado de calamidade pública declarado decreto tal, reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio de decreto tal. Desde então, uma série de decretos foram publicados e as ações foram realizadas, tais como abaixo se passa a expor. Desde então, ao contrário do que mera suposição dessa entidade, o município se preparou para enfrentar os momentos árduos que viriam, através de várias ações, entre outras como aquisição de litros de álcool, testes, insumos, serviços para o Hospital Municipal de máscaras cirúrgicas, luvas, respiradoras, 10 leitos de UTI de alta complexidade, locação de 10 leitos de UTI de baixa complexidade, elaboração do Plano Municipal de Contingência à infecção do Covid, e segue. Infelizmente, todo o país teve que se preparar para ao mesmo tempo que acarretou a falta de alguns insumos, mas que não impediram que o município agisse. Segue. Das UTIs, alega ainda que a entidade que o anúncio realizado pela senhora prefeita dia 19 de junho, informando que Novo Hamburgo teria mais 10 leitos e que tal promessa não teria sido cumprida. Surpreende, mais uma vez, falta de conhecimento, de fatos notórios, pois no dia 28 de junho, o município montou 15 leitos de UTI. Então, não apenas se confirmou o anúncio, como ainda se conferiu habilitar mais 5 leitos. Aliás, é importante lembrar que Novo Hamburgo é o município da região 7 com maior quantidade de leitos de UTIs. Cabe esclarecer também, a bem da verdade, que Novo Hamburgo fez um incremento de 150% dos leitos de UTI habilitados. Atualmente o município possui, portanto, 25 leitos específicos para Covid, mais 20 leitos não Covid, totalizando 45 leitos. Importante mencionar ainda que o Estado paga 30 leitos e os demais são custeados exclusivamente pelo município. Das testagens, a entidade alega ainda, de forma genérica e imprecisa, que as testagens do município estariam muito baixas, entretanto não traz nenhum parâmetro ou números que sustentarem sua colocação. Fato é que se impõe, entanto, que Novo Hamburgo está atingindo o número de 10 mil testes realizados, sendo o município que mais realiza testes na região 7. Ao que tudo indica, dessa forma, os relatos dos associados estão equivocados, pois todos que apresentam sintomas são testados conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde. Nesse contexto, todo cidadão que é atendido no centro de triagem apresenta sintomas leves é encaminhado para o isolamento domiciliar e 10 dias depois é realizado o teste rápido para confirmar se a pessoa foi infectada ou não. Os resultados são entregues em mãos pelos médicos e explicados ao procedimento ser adotados. Depois trata dos protocolos do Ministério da Saúde, que eu acho que é o ponto mais importante aqui. Nesse tópico, a entidade refere que os protocolos do Ministério da Saúde deveriam tornar-se política pública e ostensiva, mas não esclarece o que não estaria sendo cumprido pelo município. Dessa forma, se afirma taxativamente que o município sempre cumpre com todos os protocolos do Ministério da Saúde. Quando os exemplos mencionados nas cidades Lajeado, Gramado, Porto Feliz, Prevent Senior em São Paulo, a entidade também não é clara em sua manifestação, apenas informando que seriam exemplos a serem seguidos segundo a CI. Chama atenção no particular que todos os locais citados nesses possuem em comum a recomendação do tratamento precoce de doença através do uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Texto constante no ofício, no entanto, não é claro, além de extremamente confuso, mas que parece a CI quer que o município adote o uso de cloroquina e hidroxicloroquina como política pública, informando que tal procedimento seria o protocolo do Ministério da Saúde. E aí segue esse termo, fala ainda como incompreensível alguns pontos, né? Alegado ao baixo número de óbitos da cidade de Lajeado, explica pelo fato de a cidade contar com 78 mil habitantes, enquanto Novo Hamburgo possui 249 mil, um pouco do que a vereadora estava falando um pouco também. Fala da fiscalização, fala dos 42 milhões e fala do destino dessa verba, que na verdade não chegou toda ela ao município ainda, a própria vereadora falava sobre isso, fala da quarentena e considerações finais. Em seguidinha, a gente está publicando na página da Vale TV de forma integral para que todo mundo possa ler na íntegra. Vereadora Patrícia Beck, acho que a gente poderia discursar sobre horas do problema que a gente está vivendo e das soluções que nós precisamos encarar. Sim. Mas que bom que a senhora está sempre disponível para estar debatendo isso conosco aqui. Com certeza, ao longo dos próximos meses, estaremos muito juntos para discutir essas questões em prol da nossa Novo Hamburgo. Não, eu até antes engatei uma primeira e fui, né? Mas é que fazia tempo que eu não sentava nessa bancada, então estava morrendo de saudade de conversar com vocês, com a população, e até a questão, também sou, né, ser humano também tô, né, sem poder ter contato com as pessoas, a gente está cumprindo também a questão de isolamento muito mais distante, então a gente fica com essa saudade, essa vontade de falar mais. Rodrigo, eu lamento a resposta da prefeita CI, porque
lembra que eu falei, né? As pessoas elegem a nós políticos para que nós saibamos das soluções. E se nós não saibamos, porque a gente se rodeia de pessoas técnicas que busquem essas soluções. Então, é muito natural que as entidades hoje, representando as empresas, o comércio, os prestadores de serviço, elas queiram mais explicações. Bom, eu como vereadora, legisladora, presidente da Comissão de Saúde, até agora não tive resposta da Prefeitura quanto os 5 respiradores que vieram do Ministério da Saúde via Governo do Estado, que o secretário Nasson disse que não funcionava. Tanto é que eu denunciei para o Ministério Público Federal, porque os respiradores foram comprados pelo Ministério da Saúde e nenhuma cidade que recebeu os respiradores daquele lote apresentou problema, só Novo Hamburgo. Esses respiradores estão funcionando? Eles estão lá dentro do hospital? Em que lugar? Os 10 leitos locados, não funcionaram todos os respiradores também. Tiveram problemas. Então, é muito natural que se tenha angústia agora de querer saber. E é dever da Prefeitura esclarecer. Não é um favor responder uma entidade ou qualquer cidadão que queira protocolar um ofício na Prefeitura Municipal e pedir uma informação. É dele. É obrigação. É do cidadão. Né? Então, assim, lamento, vou ler agora, mas o tom já utilizado no início, dizendo que uma entidade se equivocou, não, uma entidade não se equivocou, ela está indo atrás de transparência, e se tivesse tudo no portal da transparência da Prefeitura e tudo mais às claras, não precisava a Prefeitura estar sendo oficiada. Então, este é o meu ponto de vista, inclusive como fiscalizador. A gente tem lá o portal da transparência do Covid, e os recursos que entraram a gente sabe porque buscou no portal da União, no portal do Governo do Estado, mas no portal da Prefeitura não diz quanto entrou. Não é tão transparente assim. E diz quanto gastou, e aí gastou em álcool gel, em máscara, isso é o básico, que todo mundo tinha que ter feito. Um local de atendimento é o que todo mundo fez, né? Só não deu o nome de centro Covid, mas fez lá no hospital, ou fez no posto de saúde. Várias prefeituras se organizaram, né? Teve prefeitura que organizou nos próprios postos de saúde. Eu estava ouvindo a prefeitura de Pomerode, em Santa Catarina, onde lá fiquei encantada com a secretária e eles trabalhando lá e explicando à população a questão do tratamento precoce, onde eles explicaram como estava na atenção básica e por que decidiram descentralizar, fazer as pessoas serem atendidas com sintomas de Covid no posto de saúde perto da sua casa. Foi fantástico. Então, há alternativas, né, para pelo menos minimizar os impactos que essa pandemia está trazendo à população, tanto na questão da saúde quanto na questão da economia. Então, vou me aprofundar nessa nota, Rodrigão, mas lamento que o tom dela já tenha iniciado dizendo que uma associação comercial e industrial como é a nossa, da importância que é a ACI, tenha sido respondida com um tom de equívoco. Muito bem. Dudu Nilson, ponto final. Uma nota realmente surpreendente, né? Nós fomos informados ontem de algumas ações da CI que devem vir nesta semana ainda, né, Rodrigão? E que vão botar, né, em praxe e também para todo cidadão essas questões envolvendo o poder público municipal. Mas eu acho que em relação a essa manifestação do poder público, eu convidaria a CI para fazer uma conversa. Para sentar e para conversar e para fazer uma reunião, porque a CI também tem ideias interessantes, a CI também tem ideias pertinentes para a sociedade. Nada mais de que uma entidade de 100 anos este ano, completa 100 anos, é uma entidade que representa não só Novo Hamburgo, não só o Vale dos Sinos, não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil. Hoje o diretor, o Marco Kirsch é diretor comercial, né, Rodrigão? Isso aí. Da CI. O diretor é superintendente. Isso. Juntamente com o presidente e sua equipe estiveram ao lado do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, né, meu xará. Então eu creio que chegou a hora da Prefeitura, do Poder Público Municipal sentar com a CI, porque é uma entidade responsável, é uma entidade que creio eu que não se equivoca e é uma entidade que tem ideias muito pertinentes a apresentar à sociedade. Em todos os seus manifestos a CI demonstra isso a CI luta como lutou por várias bandeiras nas antiguidades, nos anos que começou, que quando a CI começou era a única entidade, na verdade, na época que realmente lutava pelo comerciante, que era um comércio muito restrito ainda, com poucas ideias, né? Então eu acho que chegou a hora de um debate
uma promulgação de ideias entre Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, Campo 1, Estância Velha e Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Grato, Rodrigo Stefan. Obrigado, Dudu, pela companhia aqui nessa conversa com uma boa a noite a vereadora todos. Patrícia. Pati, beijo grande. O Joel está perguntando se vai ter debate na Vale TV. Claro que sim, Joel. Fizemos na última eleição e estamos contando com a vereadora Patrícia aqui, não só para o debate, mas evidentemente para as entrevistas preliminares, por Estação Hamburgo Especial do período das eleições 2020, eleições cidadãs da nossa Vale TV. Vereadora Patrícia, lembrando todos os aniversariantes de hoje, quero agradecer especialmente a ti, que nesse momento veio comemorar teu aniversário conosco aqui, né? Podia estar em casa, podia estar com a família hoje, vai para lá agora encontrar eles com toda certeza, mas te agradecer especialmente por ter estado conosco neste momento que para ti é a tua data do ano, né? Vamos cantar um todos parabéns, os dias são Rodrigão. teus, fica à vontade, Dudu. Vamos cantar um parabéns? Tu quer cantar o parabéns gaúcho? Já que nós estamos com uma aniversariante na bancada, fraquinha não, né? O Elcio puxa lá. Então vai lá, Elcio. Viu? Parabéns pra você. Abraço à vereadora Patrícia e a todos os nossos homenageados dessa noite de terça-feira. Voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá.